Eu queria falar hoje sobre um assunto que tem a ver com essa história da investigação da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe de Estado. E uma coisa que me preocupa quando a gente fala sobre tentativa de golpe de Estado, que é o que a Polícia Federal disse que aconteceu com farta documentação, que é o que a Polícia Federal disse que aconteceu sob a liderança de Jair Bolsonaro. Uma coisa que me preocupa é a gente tratar a tentativa de golpe de Estado como uma coisa secundária. Tem muita gente que trata como uma coisa secundária. Por que eu digo que trata como uma coisa secundária? Porque o golpe de Estado, ou ele acontece ou ele não acontece. Quando o golpe de Estado acontece, ninguém vai ser punido. Porque o cara que deu o golpe é a nova ordem. Ele não vai punir. Ele pode punir aqueles que eram da velha ordem, mas o camarada deu um golpe. Acabou, né? Agora, se você tentou dar um golpe de Estado e não conseguiu, aí sim, aí é do que se trata. Não houve um golpe de Estado, mas houve uma tentativa de golpe de Estado, segundo a apuração da Polícia Federal, farta a apuração da Polícia Federal. E aí, eu não acho razoável que a gente diga, mas foi uma tentativa, será que foi mesmo, será que não foi? É importante que a gente se fie no material. Num primeiro momento, quando saíram as primeiras informações, até porque eu acho que a gente tem que ter o couro grosso e tem que tomar cuidado, a gente não pode se deixar encantar, a gente não pode se apaixonar pela ideia porque um não gosta do Bolsonaro, o outro gosta do Bolsonaro, aí o que gosta do Bolsonaro questiona, o que não gosta diz que teve tentativa de golpe. A gente tem que se fiar nos fatos. E o que está ali mostrado aponta, sim, para uma tentativa de golpe. Não podemos minimizar a tentativa de golpe. Era uma tentativa de golpe? Então tudo bem. Tudo bem, não. Eu não vou nem vou entrar na discussão sobre se eles iriam de fato matar o Lula, se eles iriam de fato matar o Geraldo Alckmin, se eles iriam de fato matar o Alexandre de Moraes. Não vou entrar nisso. Para a gente não tentar ficar dizendo que tem golpe de Estado que mata, golpe de Estado que não mata, os líderes que foram afastados. Não vou nem entrar nisso. Mas golpe de Estado é uma barbaridade que tem que ser combatida, né? A tentativa de golpe tem que ser punida. Porque a gente até sabe o que é isso. A gente conheceu o golpe de Estado. Na madrugada do dia 31 de março de 64, a gente conheceu um golpe militar contra o governo instituído, que era o governo João Goulart. No dia 2 de abril, surgiu um Comando Supremo da Revolução, formado por uma trinca de oficiais generais. E aí, essa junta, que ficou 2 semanas, depois a gente teve os governos que foram, entre aspas, eleitos, e assim a gente ficou durante 20 anos, vivendo sobre uma ditadura. Né? Ou você acha que o golpe de Estado é assim, eu não gosto do Lula, aí então a gente tira o Lula, faz uma nova eleição sem o Lula, mas 100% democrática. Como é que pode ter uma eleição democrática sem o Lula, se o Lula ganhou a eleição democrática? Aí você tira o Lula, que ganhou a eleição democrática, para fazer uma eleição verdadeiramente democrática, segundo o seu critério do que é democrático. O que a gente teve quando a gente teve o golpe? A gente teve repressão contra sindicato, contra estudante na Uni, contra ligas camponesas, milhares de pessoas presas, milhares de pessoas foram presas, tortura. Teve tortura. Teve gente que morreu na tortura. Mais de 400 mortos no regime militar. Mais de 200 desaparecidos no regime militar. Alguém vai dizer, não, mas na Argentina foi pior, no Chile foi pior. Não vem ao caso. Vem ao caso o seguinte, 400 mortos, mais de 400 mortos no regime militar. Não, mas tinha uma ameaça comunista, não interessa o que se possa alegar. O 64 não foi um contragolpe, 64 foi um golpe de Estado. E foi um golpe militar, como esse seria se tivesse dado certo, essa não deu, uma tentativa atrapalhada, que não funcionou, mas a gente não pode esquecer
que durante o regime militar, além dos atos institucionais que largaram com o regime, depois a gente teve o ato institucional número 5, dando ao governo, ao presidente da República, o poder de caçar, de fechar o Congresso, de mandar prender. Uma coisa inacreditável, né? Que foi o golpe do golpe, né? O fechamento de um regime que já era fechado. A ponto de você ter tido, dentro do regime militar, momentos em que o governo começou a ser desafiado porque caminhava num regime rumo à abertura, e militares ligados ao regime, que achavam que o Brasil não deveria passar pelo processo de abertura, tentaram dar um golpe no governo Geisel, e o ministro do Exército tentou fazer isso, que era o Silvio Frota, e aliás trabalhava com ele o general Heleno. O general Heleno era braço direito do Silvio Frota. E não conseguiram. Né? O fato de não terem conseguido não significa que não houve uma tentativa. Tivemos em 1981 o atentado ao Rio Centro. Rio Centro, que fica na Barra, Rio Centro é uma casa de shows, e aí ia ter um show no Dia do Trabalho, show do Chico Buarque, 2 militares, um sargento e um capitão, com uma bomba para atribuir à esquerda o atentado que, na verdade, foi planejado dentro do SNI, dentro do Serviço Nacional de Informação. Um atentado planejado por militares. Deu errado, atrapalhado. É difícil pensar que o Rio Centro o Rio Centro é compatível com as coisas que a gente está lendo da Polícia Federal, porque foi uma sucessão de trapalhadas. A bomba estourou no colo do sargento, dentro de um Puma, um carro Puma antigo. 1981, governo Figueiredo. Então, quando a gente fala de golpe de Estado, é disso que a gente está falando. Golpe de Estado, só de você interromper o processo democrático já é um absurdo. Agora, não vamos minimizar, não vamos romantizar, não vamos diminuir o desastre que é um golpe de Estado. O Bolsonaro, com essa agenda dele militarista, com essa agenda dele de dizer que os comunistas e os comunistas, sugere que o Brasil, durante o regime militar, avançou e avançou muito. Eu não tenho dúvida de que o Brasil avançou muito nos anos 70, mas avançaria igual ou mais se não houvesse regime militar. Não há uma ligação entre uma coisa e outra. Não é o militar entende de engenharia. No regime civil teria engenheiros qualificados para fazer a nossa telefonia, teria engenheiros qualificados para fazer o nosso sistema de rodovias e, aliás, os militares contaram com a expertise do setor privado. Então, isso é uma besteira, uma tolice, uma coisa cretina dizer que os militares têm alguma virtude adicional na gestão de um país. Os militares, eles são bons naquilo que eles sabem fazer e podem ser muito bons fora também, individualmente. O Tarcísio de Freitas é um militar. Existem vários militares muito talentosos, muito competentes, como existem não militares talentosos e competentes. O que não se pode ter é um regime militar. Isso não tem sentido. O regime tem que ser um regime em que um militar quer ser candidato, maravilha, vai ser candidato. Nós já tivemos militares candidatos, não tem problema nenhum. Né? Agora, dentro da Constituição, como dizia o nosso o capitão, dentro das 4 linhas da Constituição. E ele não operou assim, segundo o que diz a Polícia Federal. Então, não vamos olhar para esse episódio, essa sucessão de episódios, como uma brincadeira. Ah, não, ia ter, foi uma tentativa de golpe de Estado. Então tudo bem. Tudo bem, uma ova. É muito grave. E além de ser muito grave, vamos lembrar, leia, fuce, é muito sério. 1964 foi o ano em que eu nasci. Então só quem nasceu no ano que eu nasci, eu tenho 60 anos, eu só fui saber
o que era regime militar, vamos combinar, quando eu tinha uns 10, 12, vai. Então, 74, 76, eu comecei a me dar conta do que estava acontecendo. Mesmo assim, eu tinha 10, 12 anos. Então, um cara de 60 anos como eu, não pegou o regime militar para valer, né? O cara que pegou o regime militar é o cara que tinha 18 anos, ou 17 anos, ou 20 anos em 1964. É o cara de 44. É um cara que nasceu antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Mas isso só torna o fato distante. Mas não menos importante. Não é porque ele está distante que ele é menos importante. É muito grave. Como uma guerra é muito grave. Então a gente não pode deixar que a disputa política descambe para algo parecido, semelhante a isso e minimizar. Jamais. Isso é fundamental. Então, é grave, é muito grave, razão pela qual a investigação tem que ser criteriosa, minuciosa e a punição proporcional à gravidade do que se está levantando. E o que se está levantando é muito sério. Acusar um ex-presidente da República de urdir um golpe militar, de liderar uma tentativa de golpe militar, é um negócio extremamente sério. E o volume de informações e as respostas inacreditáveis que Jair Bolsonaro dá, assim como o general Braga Neto, sugerem o seguinte: aqui tem muita confusão escondida. A apuração vai seguir, nós vamos seguir aqui na Band News FM acompanhando tudo minuciosamente, passo a passo, sem paixão. A paixão que a gente tem aqui é pelo jornalismo, a paixão que a gente tem aqui é pelo rádio, a paixão que a gente tem aqui é pelo Transglobe, é pelo ponteiro do Dial, mas a gente não tem lado nessa história. O lado que a gente tem é o lado da verdade, né? O jornalismo que a gente defende, o jornalismo que a gente pratica aqui é o seguinte: a ficção ela pode ser muito mais interessante do que a verdade muitas vezes, mas o nosso desafio é achar e encontrar a verdade mesmo atrás de uma história toda atrapalhada como essa. E histórias que são atrapalhadas e envolvem personagens que fazem coisas ridículas não autorizam a gente a achar que elas são mentirosas. Elas podem ser verdadeiras, como é o caso do Rio Centro. Acabei de falar, 1981. Se você for dar uma olhadinha no que foi aquele atentado, é uma grande numa atrapalhada, deu tudo errado, mas ele aconteceu. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.